execução pública do magistrado. Paulo. Obrigado, Yuri. E o Superior Tribunal Militar vai promover o 9º encontro de magistrados da Justiça Militar da União. Entre os temas a serem discutidos estão os procedimentos em interceptação de aeronaves. O poder de polícia das Forças Armadas e os reflexos para a Justiça Militar serão discutidos durante o encontro de magistrados da Justiça Militar, que acontece este mês em Fortaleza. A intenção é esclarecer os procedimentos em interceptações de aeronaves clandestinas no espaço aéreo brasileiro, previstos na Lei do Abate. Permite, desde a identificação de uma aeronave desconhecida para o controle de tráfego aéreo e a Defesa Aérea Brasileira, até no seu limite máximo a destruição daquela aeronave, porque deixou de atender a todas as medidas determinadas pelas autoridades aeronáuticas brasileiras, conforme previsto em lei. O 9º encontro de magistrados da Justiça Militar da União tem o objetivo de promover a discussão e a troca de conhecimentos sobre temas importantes e atuais do direito brasileiro, entre eles a ética e a transparência no judiciário. A corregedora do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Eliana Calmon, também deve participar do evento. Muito bem, agora nós vamos conversar aqui nos estúdios da TV Justiça com o ministro José Coelho Ferreira, do Superior Tribunal Militar. Boa tarde, ministro. Boa tarde, antes de tudo, Paulo. gostaria de agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios. E Paulo, se permite, eu que agradeço essa oportunidade. Tá, vamos começar conversando sobre esse tema que a gente viu aí na matéria, que é o abate de aeronaves clandestinas ou não identificadas. Por que vocês estão tratando deste assunto nesse encontro? Paulo, essa é uma lei já de algum tempo e nós precisamos discutir exatamente essas situações. Porque quando ocorrer, será julgado na Justiça Militar da União, será na Justiça Federal, Justiça Comum, e esse militar estará atuando em atividade tipicamente militar. Então, se for considerado um crime, que entendo que não, preliminarmente, numa análise assim, ele terá que ser discutido essa situação na Justiça Militar. Então, nós temos que discutir essa situação e como aplicar essa lei. Como disse o ministro Nicásio na matéria ventilada, há toda uma série de procedimentos que devem ser seguidos. Se não cumprido esse procedimento pela aeronave, que adentrou o território nacional, não se identificou de qualquer forma, então poderá ser abatido. Agora, isso leva ao mais alto grau da hierarquia militar e à presidência da República um abate de uma aeronave dessa. Por quê? Poderia ser a pergunta, uma situação muito clara, porque não é só um bem que poderá ser atingido, será uma vida também. E a vida não tem preço. Tá certo. E, consequentemente, pode haver ações na Justiça. E quem julgaria isso? A Justiça Militar ou a Justiça Civil? Isso seria um dos temas também discutidos. Também a ser discutido, porque a ação de indenização não será a Justiça Militar, será a Justiça Federal, no caso, porque é um servidor da União, a responsabilidade administrativa. Qualquer servidor que pratique um ato, ele não responde, ele por si, para a indenização, que responde é o órgão de que ele é servidor. E depois, se ele agiu erradamente, o órgão, a União, o Estado, o município, virá em ação regressiva cobrar dele. Tá, um outro tema que será discutido nesse encontro, conforme a gente estava conversando antes, é o poder de polícia das Forças Armadas, né? Como é que vai funcionar isso dentro do Congresso? Vocês vão explicar isso, esclarecer isso dentro das Forças Armadas? A nossa ideia dentro disso, exatamente que nós procuramos estabelecer, temos um painel com 3 ministros discutindo, expondo esses pontos de vista. Um desses ministros é o próprio ministro Nicásio, mas teremos mais 2 outros ministros, o ministro Torres e o ministro Matos, para estabelecer em nós mesmos, estabelecer com clareza essa situação de poder de polícia para os nossos juízes, alguns assessores nossos também, e tentar levar isso para a sociedade, como é que nós atuamos e por que é que nós atuamos. E porque isso é quando quaisquer ações acontecidas nesse aspecto podem configurar crime militar. Então, nesse momento, é importante essa discussão desse tema. Tá, ministro, agora eu gostaria que o senhor dissesse para a gente quando exatamente e aonde vai acontecer esse encontro. Bom,
O encontro será em Fortaleza, no período de 21 a 24 deste mês agora de agosto, começará na segunda-feira, teremos uma abertura na terça-feira, começam a chegar os palestrantes e os participantes na segunda-feira e terça-feira a abertura. A abertura será feita uma palestra por um professor de Fortaleza, lá da Universidade de Fortaleza, o professor Valmir Pontes, e teremos nos dias seguintes uma palestra logo a seguir de um professor argentino, abordando um tema sobre a Constituição, professor da Universidade de Buenos Aires. Ele abordará a Constituição e diversos aspectos da Constituição que ele terá abordado. E teremos depois diversos outros temas que nos dias seguintes. E esperamos encerrar todos essa exposição com a presença do ministro Aires Brito, na sexta-feira, encerrando. Sendo que nos dias anteriores, teremos, se eu me permitir, expor alguns temas que serão debatidos nesse encontro. Teremos temas relativos à ética, como foi dito na matéria, do que a ministra Eliana Calmon, que é um tema sobre o papel do CNJ como indutor da ética e da transparência na magistratura. Então, achamos que isso é importante. Esse papel e a corregedora tem apresentado e tem mostrado a importância disso. E esse encontro ele será apenas para os militares ou será aberto também para a sociedade civil? O encontro será para a Justiça Militar. Para a Justiça Militar. E, nesse caso, Justiça Militar da União. Só que nós abrimos a oportunidade para algumas justiças dos estados também participarem. No caso, lá da Justiça Militar do Ceará, nós abrimos, e para outros tribunais. Mas será para discutir dentro da Justiça Militar. E é o primeiro encontro do Centro de Estudos da Justiça Militar da União, que foi criado em 2009 e implementado o ano passado, em dezembro, com a eleição do seu primeiro coordenador-geral, que sou eu. Então, nós estamos começando, e esse centro tem a finalidade de capacitar os servidores. Aí você pudesse até perguntar qual a importância disso. Eu tenho entendido que esse encontro tem importância capital, porque troca de conhecimentos e capacitação. E se nós tivermos juízes melhores capacitados, com melhores conhecimentos, nós teremos uma justiça mais rápida e possibilidade de se fazer uma melhor justiça no julgamento dos processos. Tá certo. Ministro, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição, e sucesso aí neste encontro. Posso agradecer, eu queria agradecer essa oportunidade dada pela TV Justiça, que participei até do dia da inauguração da TV Justiça, eu estive cá, eu fico muito agradecido com essa possibilidade. Com a participação, nós teremos também diversos ministros do STJ também, ministro Cesar e outros participantes. E estaremos lá no tribunal sempre à disposição da TV Justiça e de vocês. Muito obrigado, então, ministro. Tá legal. E veja logo depois do intervalo.